Boa noite a todos. Meu nome é Bruno, eu sou um dos trabalhadores da Casa Associação Espírita União de São Carlos e venho até vocês essa noite, pode ser tarde, pode ser manhã, para falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, tema 26, Passe e Evangelho Diário para a Cura. Nesse momento, eu peço ao Mestre Jesus que abençoe os nossos esforços de troca de conhecimento, de passagem da sua palavra e de multiplicação desse amor, desse evangelho maravilhoso que ele nos deixou e que segue abençoando o nosso caminho, por onde quer que a gente esteja. O tema de hoje, ele é muito importante porque ele é focado na generosidade humilde. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que é sempre muito interessante nós mantermos um olhar amoroso sobre tudo o que nós recebemos de graça nessa vida e aos poucos expandirmos esse olhar no sentido de entendermos todas as bases, todos os caminhos, todo o amor que vem de Deus e que possibilita que a gente chegue onde a gente chega, que a gente esteja ao lado das pessoas que nós estamos, servindo como uma luz, como uma lembrança amorosa da existência de um Pai Celeste que torna todos nós irmãos. Tudo o que nós recebemos das mãos de Deus e que torna-se graça divina no nosso dia a dia, nós recebemos por duas razões. Uma delas é o alívio do sofrimento do próximo. Então, Deus nos dá todas as dádivas, todas as condições, todo o seu amor, as mensagens que chegam através da nossa família, através de colegas de trabalho, às vezes através dos nossos inimigos, das pessoas que nos querem mal, elas chegam como esse lembrete de que nós estamos aqui, se não para ofertarmos essas benesses, todas essas coisas boas em nome do próximo, para que, refletindo em nós mesmos, nós sejamos capazes de doar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa atenção, um pouquinho dos nossos ouvidos, os nossos ombros, um pouquinho de nós em nome do próximo, aliviando as suas dores pela percepção que nós temos todos os dias sobre o que nos dói. Além disso, um outro motivo pelo qual nós recebemos tudo que nós recebemos é também como meio de propagação da fé. Jesus nos disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, e esse é o tamanho da fé verdadeira, para que a gente tenha uma breve ideia do tamanho da fé verdadeira e do bem que ela pode fazer no nosso dia a dia, a partir do momento em que nós acreditamos, em que nós somos fiéis aos nossos princípios, fiéis ao Evangelho, fiéis a tudo que existe de bom no coração humano e que habita também dentro de nós. Quando nós nos permitimos sermos acessados por esse amor, para que possamos levá-lo ao próximo, nós agimos então como um meio de propagação da fé. E também todas essas benesses, todas as coisas boas, das pequenas às maiores, que Deus coloca no nosso caminho, são assim meios de nós mostrarmos para as pessoas ao nosso redor, não a nossa fé, mas tudo que ela faz por nós e tudo que essa fé pode fazer por quem nos cerca, sempre em nome da benevolência, em nome da paz, em nome do perdão, em nome da caridade, que é, como muitos dizem, o amor em movimento. E assim, nós podemos seguir nos lembrando dessas duas coisas, o alívio do sofrimento do próximo e o meio de propagação da fé, que são, então, nos tornam uma via maravilhosa, capaz de levar essas duas coisas
para o mundo real, para o mundo que nós vivemos todos os dias. E se nos é tão importante para essa vida ao lado dos nossos irmãos, dessas outras centelhas divinas, maravilhosas que acompanham a nossa caminhada, é muito importante que nós jamais, então, cobremos de qualquer forma por aquilo que nos foi concedido, que nos foi dado para trilharmos esse caminho, que sabemos não é um caminho fácil, porque essa força que vem do Evangelho, ela não vem para tornar o caminho fácil, ela vem para nos tornar mais fortes, para enfrentar os caminhos difíceis. E nós podemos todos os dias refletir sobre as muitas formas, sobre os muitos recursos que nós recebemos em nome do próximo, em nome desses irmãos que cruzam o nosso caminho. No Evangelho é muito comum nós lermos sobre preces, nós lemos sobre as vibrações que nós espíritas tanto falamos, mas também temos aí diversos recursos que nós podemos empregar, tanto para propagar a fé, como para servirmos de alívio ao sofrimento desses nossos irmãos. Uma palavra amiga, por exemplo. Quantas vezes nós não tivemos, temos e teremos a oportunidade de empregar essa palavra amiga em nome da cura da ferida, da cura das dificuldades, em nome da demonstração de um amor verdadeiro. Essa palavra desarmada, amorosa, aconchegante, ela vive dentro de nós. E ela existe e se manifesta o tempo todo em que nós nos mantivermos com o coração aberto, exercendo esse amor maravilhoso de Jesus, que é, senão, uma expressão de disponibilidade. Uma vez eu ouvi isso durante uma aula de escola de aprendizes e eu nunca mais esqueci que o amor de Jesus é disponível. Essa palavra amiga pode ser uma expressão maravilhosa dessa disponibilidade, de nós nos prestarmos a essa disponibilidade em nome de quem está ao nosso redor, das pessoas que passam por nós. Outra forma é sempre o ensinamento proveitoso, porque nós nunca somos tão destituídos de sabedoria a ponto de não podermos passar adiante uma vivência, uma experiência, um aprendizado, um conteúdo, uma passagem de um livro que nós lemos e que vira e mexe, será extremamente proveitoso para aquele que sofre, para aquele que nos acompanha, muitas vezes para nós mesmos, mas hoje nós estamos falando de como levar adiante tudo que nos faz bem. Tudo que vem direto de Deus passa pelo coração de Jesus e se manifesta através de tantos irmãos que nos seguem. Nós podemos também estar sempre abertos ao sopro do otimismo. Quantas vezes será que nós podemos experimentar soprar o otimismo no coração daqueles que sofrem e que estão ao nosso redor? Nesses momentos tão conturbados que a Terra passa, que o nosso país vive, em que acabamos tendo a tendência a um julgamento que por vezes será doloroso não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Nesse momento em que nós, em geral, teremos a tendência a cairmos em desesperança, dia sim, dia não, em um ou outro momento, que dádiva maravilhosa nós não podemos oferecer, não só para nós mesmos, mas também para todos aqueles irmãos que sofrem, que duvidam, que se indignam, que questionam muitas vezes sem perceber a natureza humana, sem estender com muito carinho suas percepções, sem esforçar os limites da sua empatia para abraçar aqueles que sofrem através de um sopro de otimismo. E entre outros dons que enchem o nosso dia a dia e que nós devemos sempre doar, porque eles são senão fluxo. Essas palavras são importantes, eles são senão fluxo
que passa por nós e que é muito importante nós multiplicarmos, nós frutificarmos, nós tornarmos cada vez mais brilhantes e profícuos, fazendo com que as nossas obras falem por nós muito mais do que aquilo que nós dizemos, muito mais do que aquilo que nós simplesmente pregamos. E lembrando-nos sempre que as cobranças que muitas vezes vêm de dentro de nós, que muitas vezes nós, numa situação difícil, podemos acabar cobrando, elas muitas vezes não são apenas financeiras, elas são também, ah, me desculpem, elas são também parte de expectativas que nós muitas vezes construímos em nossos corações, na nossa própria falibilidade, nas nossas próprias dificuldades, nos nossos próprios defeitos que por vezes nos traem. É muito importante estarmos muito atentos, nos perguntando a cada paragem, a cada momento do nosso dia, a cada interação em que nós tentamos exercer esse bem, estarmos sempre muito atentos a nós mesmos, nos perguntando qual é a intenção. Qual é a intenção das nossas palavras de otimismo? Qual é a intenção do nosso ouvido amigo, dos nossos ombros? Qual é a intenção das nossas palavras de fé? Qual é a intenção, afinal, que nós, não só aquela que nós transparecemos, mas também aquela intenção que nós carregamos no coração, a cada olhar que lançamos ao redor, a cada palavra que tentamos usar para elevar o espírito do nosso irmão, a cada gesto que nós fazemos. Qual é a intenção que habita as profundezas do nosso coração, onde também habita essa centelha divina que veio direto do Pai, no momento em que Ele nos criou como manifestação de amor e de justiça por todos os seres. Será que nós esperamos algo pelo que nós fazemos? Será que lá dentro, lá no fundo, em algum lugar, quando nós espalhamos coisas boas por aí, de todos os tipos, materiais ou não, será que nós esperamos algo em troca mesmo? Será que não? Será que somos realmente capazes de mantermos alta essa guarda de nós mesmos? Somos realmente capazes de todos os dias, pelas possibilidades de multiplicar isso que nós recebemos de graça, de ficarmos assim sempre atentos, sempre muito prontos a reagir às investidas do nosso ego, do nosso orgulho, às investidas que ainda são tão fortes e muitas vezes traiçoeiras de nós mesmos. Tudo isso sempre ajuda, de alguma forma, isso que eu digo, esse esforço, essa procura pela pureza, pela leveza, pela limpeza dos nossos corações, desde que seja ativo, desde que seja intencional, tudo isso sempre ajuda muito na construção da nossa paz. E aí, para quem nos acompanha, e aí não precisa ser o Bruno, pode ser, né, muitos de nós espíritas dizemos isso, nós vamos nos lembrar desse esforço grande que tentamos exercer todos os dias para educar esse nosso ego. Nós vamos nos lembrar sobre as palavras de Jesus, quando ele falava sobre a oração e a vigilância. Então Jesus, ele vem todos os dias através de diversos companheiros, não só eu, diversos companheiros espíritas, nos lembrar sobre a oração e a vigilância. Ele vem nos dar, digamos assim, as bases morais fundamentais para a construção dessa paz que nasce da intencionalidade generosa do nosso coração. Essa oração e essa vigilância aos poucos vão servindo para que nós possamos blindar
essa paz e blindar essa determinação generosa dentro de nós. Jesus nos dá a receita, na verdade, ele nos dá a receita todos os dias. Os seres da natureza, né, o sol, tudo isso que nos cerca sempre nos dá essa receita. Primeiro, porque a oração e a vigilância nos permitem que a gente se mantenha fortes, que nós nos mantenhamos muito atentos e extremamente conscientes do caminho que estamos tomando, das decisões pelas quais optamos ao longo desse caminho, extremamente conscientes de toda a força que existe dentro de nós. E isso pode surgir de diversas maneiras. Pode surgir, às vezes, numa conversa com amigos que nós procuramos quando nós estamos precisando de ajuda. E, aliás, a procura pela ajuda já é um ato maravilhoso que podemos fazer por nós mesmos nos momentos de grande dificuldade. É sempre bom lembrar. Essa força, ela transparece e ela se manifesta todas as vezes em que nós perdoamos alguém que nos fez mal. Essa força que nasce da oração e da vigilância, ela vem do domínio de nós mesmos, que nós vamos adquirindo à medida que exercemos essa intenção bondosa, à medida que exercemos o nosso olhar benevolente. E aí, benevolência significa a predisposição ao bem, é nos aproximarmos dos nossos amigos de caminhada, predispostos a enxergá-los da melhor forma possível, a sermos indulgentes com eles, a entendermos sem que haja motivos que respondam ao nosso ego, entendermos as dores, as dificuldades e o carinho que aquele irmão demanda de nós. E assim nós vamos nos mantendo fortes e também vamos nos mantendo protegidos. Porque pela oração nós nos mantemos em conexão contínua através dos nossos bons pensamentos com os planos superiores. Nós nos mantemos em contato com o nosso mentor espiritual, que sempre responde ao nosso chamado. Basta fecharmos os olhos e pedirmos ajuda sincera. Nós nos mantemos em contato com diversos amigos espirituais que vêm ao nosso alcance e que protegem o nosso pensamento muitas vezes e que nos dão forças para seguir nos momentos mais difíceis. Através dessa oração contínua, ou o máximo que nós conseguimos sustentar de oração, nós vamos adquirindo então essa capacidade de nos mantermos protegidos e conectados com o plano espiritual superior. E assim, junto dela vem a vigilância, que Jesus também cita, e que essa vigilância nos permite a manutenção do nosso eu, ele nos permite mantermos conectados conosco, com a gente mesmo. Então, à medida que nós vigiamos os nossos sentimentos e nos perguntamos de onde eles vêm e por que ou por quem inicialmente eles são causados, nós vamos tendo a oportunidade de blindar essa nossa paz, que serve então como base para que nós estejamos sempre atentos a todas as coisas boas que nós podemos compartilhar e que nos foram dadas de graça. O amor da nossa família, todas as condições materiais que nós temos e às vezes aquela que nos falta ou que nós pensamos que nos falta. Todas as condições amorosas ou as difíceis que nos levaram até aqui. Tudo isso faz parte desse grande arranjo amoroso e de justiça de um Deus perfeito que nos acompanha dentro dos nossos corações e que é nosso dever nos lembrarmos dele e multiplicarmos as suas benesses, multiplicarmos o seu amor. Sentimos vibrar dentro de nós essa fagulha, essa centelha, essa coisa maravilhosa que ele implantou dentro de nós no momento em que nos criou. E assim, nós nos manteremos fortes e protegidos, prontos a levar adiante essa luz, porque nós vamos nos doando e vamos nos cuidando, e depois nós vamos nos cuidando e vamos nos doando,
para sermos então essa demonstração de fé, esse afago no coração de todo aquele que sofre, sabendo que a melhor forma de nos curarmos é curarmos todos aqueles que passam por nós. Que a paz do Mestre Jesus acompanhe todos vocês em mais essa semana e que seja uma semana de luz, uma semana abençoada e que estejamos assim sempre ligados nessa vibração maravilhosa de amor e de luz. Que assim seja e graças a Deus.